Você sabe como escolher um baropodômetro? Sabe o que significa aquele monte de numerozinhos e especificações técnicas? Consegue compreender como essas características interferem no seu uso? No vídeo de hoje eu vou trazer 6 características importantes que você deve avaliar antes de escolher o seu baropodômetro. Já sei, você deve estar se perguntando, HS Technology, o fabricante do Bariscan, ele vai responder todas essas perguntas mostrando que o melhor produto é o Bariscan. É bem provável que sim, mas eu vou te explicar o porquê. HS tem o que nós chamamos de Skin in the Game. Nós começamos a desenvolver o Bariscan em abril de 2012 e o produto foi lançado em fevereiro de 2018. Para desenvolver esse produto, a HS Technology teve que fazer muitas pesquisas. Fizemos pesquisas de mercado, conhecemos as tecnologias existentes em todo o mundo. Em 2012, quando a HS iniciou o desenvolvimento do Bariscan, foi publicado também um consenso da comunidade científica internacional a respeito de dispositivos que medem a pressão plantar. E esse documento trazia requisitos técnicos e de performance que esses dispositivos deveriam atender. Foi baseado também nesse documento que nós determinamos quais características o Bariscan deveria ter. Com isso, fomos adquirindo esse tipo de conhecimento e que agora nós queremos trazer aqui para você. Então vamos ao que interessa. Primeira característica, número de sensores. No mercado você vai encontrar equipamentos que partem de 1.600 sensores e outros que chegam a 4.000, 5.000 sensores. Por que o número de sensor é importante? Quanto mais sensores, mais informações você vai ter. Quanto maior o número de sensores, mais eletrônica você vai precisar para processar esses sinais e com isso o teu equipamento fica mais caro. Um equipamento com uma quantidade grande de sensores, ele vai ter um valor agregado maior. Então, a quantidade de sensores também é um parâmetro importante para se comparar preços. Sempre que se comparar preços de equipamento, é importante verificar se eles possuem a mesma quantidade de sensores ou ao menos uma quantidade bastante próxima. Então, número de sensores, quanto maior, melhor. Segunda característica a se observar, a área ativa. No mercado, existem plataformas que partem de uma área ativa de 40 por 40 centímetros e outras que chegam até 60 por 50 centímetros. Por que a área ativa é importante? A área ativa é a área onde o baropodômetro vai conseguir realizar medições. É a área onde estão os sensores, porque nós temos o tamanho total do equipamento e temos o tamanho dessa área ativa, que é o tamanho onde ele vai conseguir realizar a medição de pressão. Quanto maior a área ativa, mais natural vai ser a avaliação que você vai fazer no seu paciente. Na avaliação estática, por exemplo, se você quer avaliar teu paciente com a base livre, como por exemplo nesse exame da tela, a gente nota que a distância da pisada dele chega a quase que 47 centímetros. Se nós avaliássemos esse mesmo paciente numa plataforma de 40 por 40 centímetros, ou esse paciente não teria uma base natural, porque ele ia tentar encaixar sua pisada na área ativa, ou ele ia pisar para fora e não conseguiria realizar a medição adequada. Mesma situação numa dinâmica. Quanto maior a plataforma, mais fácil da pessoa acertar a pisada numa avaliação dinâmica e com isso mais natural vai ser a marcha dela. Lembrando que o baropodômetro ele também avalia gestos esportivos como salto, agachamento. Muitos desses gestos, para se fazer uma avaliação natural, é necessário uma base maior. A área ativa é importante? Muito. Quanto maior, melhor. Mais natural você vai conseguir avaliar o teu paciente. Terceiro critério, dimensão dos sensores. No vídeo que nós fizemos sobre o baropodômetro, em um certo momento nós mostramos uma imagem pixelada. E o que são aqueles pixels? Aqueles pixels são o tamanho de cada um dos sensores, a dimensão de cada um dos sensores. Então, quanto menor o sensor, menor vai ser esse pixel da imagem e mais resolução você vai ter nesse exame. Não é a resolução da imagem, porque o software ele faz o processamento de imagens para suavizar e deixar a imagem bonita, mas é a resolução dos sensores que você está medindo. Se você tem sensores de dimensões menores, para um mesmo pé que tenha uma mesma área, você vai ter mais sensores ativos, ou seja, mais informações. Quarta característica importante, frequência de aquisição. Geralmente essa frequência é em Hz. O que isso significa?
significa a quantidade de leituras que aquele equipamento faz por segundo. Se você tem uma plataforma que ela é 100 Hz, ela vai ler 100 quadros por segundo. Se você tem uma plataforma que é 200 Hz, ela vai ler 200 quadros por segundo, ou seja, o dobro de uma que é 100 Hz. A frequência sempre quanto maior, melhor, pois mais dados você vai ter no seu exame. E principalmente, se você avalia o teu paciente da forma dinâmica ou gestos esportivos, quanto maior a frequência, mais dados, mais informações você vai conseguir visualizar. Vamos então a esse exemplo prático para vocês entenderem. Então na imagem a gente consegue ver um exame que foi capturado a 200 Hz e a quantidade de quadros capturados nesse exame. Se esse mesmo exame fosse realizado num baropodômetro com 100 Hz, nós teríamos a metade desses quadros, ou seja, a metade dessas informações. E pensando, por exemplo, na marcha, nós teremos menos informações para se fazer uma análise da marcha, para se visualizar as fases da marcha. Então, frequência sempre quanto maior, melhor. Quinta característica a se observar, a tensão de alimentação. No mercado, existem plataformas que são alimentadas via USB, numa tensão de 5 volts via USB, e você encontra plataformas que são alimentadas com 12, 15 volts, que possuem uma fonte de alimentação externa. A tensão de alimentação está diretamente ligada à portabilidade desse equipamento, porque se você tem um equipamento que ele é alimentado direto via USB, você pode levar ele para qualquer lugar que com o notebook e o equipamento você vai conseguir realizar a avaliação. Então se de repente você quer fazer avaliação em locais abertos, parques, praças, onde você não tem uma fonte de energia próximo, você vai conseguir usar o teu baropodômetro. Enquanto que, se pensarmos em plataformas que são alimentadas com 12, 15 volts, ou outras tensões, mas que necessite de uma fonte de alimentação externa, você vai precisar sempre ter uma tomada próxima. Então isso vai limitar um pouco o uso que você vai fazer desse equipamento. Nesse ponto, a questão não é exatamente o que é melhor e por quê, mas sim você observar o uso que você pretende fazer da sua plataforma. Sexta característica importante, o peso do equipamento. Então, no mercado, a gente vai encontrar equipamentos que partem de 2 kg, há equipamentos que chegam a quase 10 kg e até passam disso. O peso vai estar diretamente atrelado à portabilidade. Quanto mais leve o equipamento, mais fácil de você transportar, levar de um lado para o outro. Mas uma outra coisa muito importante a se observar do peso, que ninguém dá a devida atenção, é o seguinte. No passado, a grande maioria dos baropodômetros eram extremamente pesados, pois você precisava de uma superfície rígida para fazer a avaliação e os materiais que existiam na época eram aço, outros tipos de metais extremamente pesados. Com o passar do tempo e com a evolução tecnológica, os materiais foram evoluindo. E hoje a gente encontra materiais altamente resistentes que são leves. Então, quando você compra um equipamento que é muito pesado, além de você perder um pouco de portabilidade, provavelmente você vai estar pagando por uma tecnologia que está um pouco defasada. Então, é muito importante observar essa questão do peso pela portabilidade e também para que você não esteja comprando um equipamento que tecnologicamente esteja bastante ultrapassado. E temos um bônus, uma sétima característica surpresa, justamente por ser uma característica que ninguém lembra de observar. Nós falamos que o BaroScan foi desenvolvido com base num artigo científico, um consenso da comunidade científica internacional a respeito de requisitos técnicos e de performance que esse tipo de equipamento deveria atender. E logo no começo desse artigo que eu vou colocar na tela, na primeira tabela, o primeiro item, está lá, regulações de mercado. Esse documento diz que esses dispositivos são reconhecidamente um dispositivo médico com a função de medição e, portanto, eles devem atender às regulações de mercado dos mais diferentes países. Aqui no Brasil e em todo o mundo, ele é considerado, então, um equipamento médico. E um equipamento médico aqui no Brasil precisa de registro na Anvisa e certificação em metro. Duas coisas que a gente sempre esquece de verificar, mas são extremamente importantes. Cabe aqui um parênteses para a gente entender. Muitos de vocês devem pensar, mas isso é só questão de burocracia. Não, não é. A regulação existe somente para 3 finalidades. Garantir que aquele equipamento, aquela tecnologia ofereça segurança para você e para o seu paciente
Eficácia, o que é eficácia? Garantir que ele vai fazer aquilo que ele prometeu que ele vai fazer. E por fim, a qualidade, que todos os equipamentos saiam igual àquele que foi certificado. E mais uma questão importante a se observar, esses requisitos são verificados no pós-mercado, então pode sim, qualquer profissional está sujeito a uma fiscalização da vigilância que ela pode apreender o produto ou mesmo fechar o estabelecimento que estejam utilizando equipamentos inadequados. Então essa sétima característica que ninguém lembra de observar, extremamente importante, requisitos regulatórios de mercado. Para quê? Segurança, eficácia e qualidade. Se esse é o objetivo da regulação, você não vai querer um equipamento seguro, com qualidade e eficaz? Pense nisso. Então é isso, se inscreva nesse canal e ative o sininho para receber notificações a cada nova publicação. Aqui na descrição desse vídeo, deixamos um e-book totalmente gratuito com um resumo do que foi apresentado e mais 3 características extras que você deve avaliar antes de escolher o seu baropodômetro.